Olá, estudantes. Essa parte do nosso estudo reserva um certo desafio para nós. Eu estou falando das expressões numéricas que envolvem números negativos e positivos. E por que é um desafio especial aqui? Porque nesse momento a gente vai fazer cálculos que envolvem ao mesmo tempo todas as operações matemáticas com números negativos e positivos. Então, até aqui você fez cálculos com soma e subtração. Depois você fez cálculos envolvendo divisão e multiplicação, em alguns casos até potências e raízes. Até aqui você não tinha misturado tudo isso num cálculo só, que é o que acontece com mais frequência. Dificilmente você vai ter um cálculo onde você faz separado multiplicação e divisão e soma e subtração. Eles aparecem juntos, como você vai ver a partir de agora. A dificuldade aqui está em decidir qual regra usar. E aí você vai se recordar também, se você não se recorda, reveja as aulas anteriores. Você tem uma regra para soma e subtração e você tem uma outra regra para multiplicação e divisão. Vamos a alguns exemplos aqui, mas antes algumas observações. Está aqui a nossa regra para multiplicação e divisão. Vejam esses exemplos aqui do lado. Isso aqui é alguma coisa que você, se você está no sétimo ano, provavelmente você nunca viu isso aqui ocorrer. Menos mais 2, que eu usei o 2 como exemplo, mas pode acontecer com qualquer algarismo, tá? Então você tem mais menos 2 e você tem menos 2. Isso não aconteceu diante de vocês até agora, mas passará a acontecer com bastante frequência. O que significa menos mais 2? É uma forma de escrever menos 1 vezes mais 2. O mais menos 2 é a mesma coisa que escrever mais vezes menos 2. E o menos menos 2 é a mesma coisa que escrever menos vezes menos 2. Como resolver esse tipo de coisa? Então, se você tem menos mais 2, você não poderá ter dois sinais em hipótese alguma. Você tem que mesclar esses dois sinais. E para mesclar esses dois sinais, você vai apelar à regra de multiplicação de sinais. Olha o que acontece quando você tem menos combinando mais aqui numa multiplicação. Menos que combina mais, vai ficar nesse caso aí menos 2. Mais que combina menos, nesse caso aí você terá menos 2. E menos que combina menos, ó, tá aqui, ó, menos combinando menos é mais. Então você vai ter mais 2. Professor, cadê o sinal? Quando o sinal é positivo, eu não preciso representá-lo, tá? Se não tiver sinal na frente, é o caso aqui, você terá um número positivo, no caso aí, mais 2. Feita essa observação, vamos a um cálculo. Eu coloquei um negócio escabroso aqui. Olha o que eu tenho aqui, ó. Menos 4 dividido por 2, mais menos 3 vezes 6, menos raiz quadrada de 16, menos 4 elevado a 3. É possível uma coisa dessas, professor? É possível sim. Tem situações que nos levam a isso. O que eu faço para simplificar isso aí? Quando a gente aprendeu expressões numéricas, a gente aprendeu que a gente resolve primeiro divisão, multiplicação, potências e raízes. Depois a gente resolve soma e subtração. Então, ó, eu separei aqui, ó. Eu coloquei entre parênteses aqui a divisão, a multiplicação, a raiz e a potência. É o que eu vou resolver primeiro. Antes disso, né, eu já baixei lá embaixo, ó, já deixei guardado lá embaixo a soma e a subtração. Por que eu guardei? Porque eu vou resolver depois, tá? Então vamos lá, você vai ver como agora vai ficar um pouco mais simples, ó. Eu tenho 4 dividido por 2. Eu sei que 4 dividido por 2 é 2. Eu tenho aqui, ó, menos combinando mais, ó.
Menos que combina mais, eu tenho sinal resultante negativo. Então, nesse caso aí, eu tenho menos 2. Vocês observaram aqui que eu coloquei o sinal que eu guardei, né, de soma e subtração, eu coloquei de amarelo, para eu não confundir os sinais, tá? São recursos que eu vou usando aí. Você pode fazer alguma coisa parecida no seu caderno, faça. Então, são recursos que eu vou usando para não me perder. Então, retomando aqui, ó, 4 que divide 2 é 2, menos que combina mais fica menos. Vamos para a multiplicação agora. 3 vezes 6 é 18. Menos que combina mais é menos. Então, aqui, ó, menos que combina mais é menos. Tá aqui, menos 18. Vamos para a próxima etapa. Aprendemos a calcular a raiz quadrada num passado muito recente. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, nesse caso aqui, ó, é menos 4, porque ele vinha acompanhado de sinal negativo. No caso da potência, 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4. Nesse caso aí, 64. Ele não tinha sinal negativo, o sinal dele é positivo. Olha o que sobrou para mim até aqui, ó. Menos 2, mais menos 18, menos 4, menos 64. Veja que em alguns casos aqui, ó, eu tenho dois sinais. E eu não posso ter dois sinais. Então, vamos resolver isso também. O menos 2, tá tranquilo, é um sinal só. Um sinal só ele ficará. Menos 2. Eu tenho mais combinando menos. Ó. Mais que combina menos, resulta num sinal negativo. Eu tenho, portanto, aqui menos 18. Aqui eu tenho menos combinando menos. Ó. Menos que combina menos é mais. Nesse caso aqui, mais 4. E aqui eu tenho menos combinando mais, né? Menos que combina mais fica negativo. Reveja essa etapa do cálculo, tendo em vista a nossa regra de combinação de sinais. Nesse caso aí temos uma multiplicação. Nesse momento, a nossa regra muda. Eu não tenho mais multiplicações nem divisões. E eu não estou combinando mais sinais. Sinais já estão combinados. A partir daqui eu mudo de regra. Agora eu vou pensar em dever e pagar. Então, olha só. Menos 2, menos 18. Significa o quê? Que eu estava devendo R$2, eu fui lá e fiz uma nova compra, agora de R$18. Minha dívida foi para R$20. Se eu falo que eu estou devendo R$20, portanto é menos 20. Menos 20 mais 4 significa que eu devia R$20. Eu tenho 4 para pagar, eu ainda devo. Porém, eu devo agora R$16. Se eu devo R$16, significa menos 16. Menos 16, menos 64. Significa que eu devia 16 e fiquei devendo outros R$64. Minha dívida, portanto, passou a ser menos 80. Como vocês observaram, né, tem bastante regra aí, eu estou misturando algumas regras. Eu preciso me habituar a fazer esses cálculos. É um grande desafio para vocês. E a minha recomendação nesse caso, reveja essa aula para tentar internalizar bem esse cálculo. Daqui para frente, em se tratando de cálculo de números inteiros, o procedimento será esse. Então, nesse caso, reveja a aula até você consolidar bem essa aprendizagem e tente fazer as atividades sugeridas para fixar bem esse conteúdo. Esclareça as dúvidas com o professor, nesse caso aí, porque não é um negócio fácil, eu admito para vocês, tá? Pessoal, por hora é isso. Até breve e aguarde a próxima aula.